Olá, estou aqui para mais uma live, a nossa live de hoje com o queridíssimo Sérgio como convidado, Sérgio Lisboa. Vou só aguardar para a entrada do Sérgio para a gente começar o nosso bate-papo. Ah, o Sérgio já está aí, coisa boa. Vou partir aqui, aguardando a conexão. Só aguardar a entrada do Sérgio agora, conectando. Olá! Olá! Que lindeza! O cabelo tá ótimo! Meu Deus, mas estou uma marmota, não fale isso não. Não fale isso não, que eu acho que é deboche. Não é. Sabe que eu adoro seu cabelo assim. Então, minha Muito amiga, bom. muito obrigado mais uma vez pela honra, viu, pela confiança nesse espaço tão bacana que você criou de nos manter atualizados, informados, atentos e com novas perspectivas em face de um momento em que a gente não sabe dimensionar quais são os isolamentos que a gente experimenta quando precisa se isolar, né? A princípio era isolar-se fisicamente. E aí, os isolamentos que vão surgir desse isolamento são muito particulares. E nesse momento em que você vem como luz, sempre que traz uma nova proposição, aí nesse tempo em que você tem se dedicado a fazer essas conversações. Então eu estou de novo muito honrado, viu? Nossa, eu que fico extremamente honrada e feliz com a sua participação, por ter aceitado meu convite com uma vida tão tumultuada, né? Uma agenda tão cheia, tão concorrida que você tem. Fico assim lisonjeada mesmo de ter você como um companheiro aqui de conversas, né? Nesse momento tão importante que a gente está tendo como oportunidade, né? Inclusive para esse crescimento intrapessoal. Então, uma pessoa como você aqui para participar e para nos trazer esse conhecimento, né, durante esse tempo que nós vamos passar aqui agora à tarde, é muito gratificante, né, para nós. Sérgio Lisboa, diretor, professor, uma série de coisas, psicanalista, mas, acima de tudo, um grande companheiro nesse caminhar, né, dessa realização interpessoal e intrapessoal. Porque você, nessas relações, tem uma representatividade enorme, não é mesmo? Fale um pouquinho do seu trabalho. Para quem Bondade está entrando agora, eu sua. vi que tem muitas pessoas aqui, né? Minha mãe já está dando boa tarde aí para nós, ó. Ah, que bom. Boa tarde, mãe Legal. dela. O Pedro Bonassoli vai, semana que vem nós vamos fazer uma live também aqui, e ele entrou agora, vai participar, é um colega também muito querido, né? E várias pessoas eu sei que vão vir hoje, já estiveram na primeira, mas outros ainda não te conhecem, né? O Pedro, por exemplo, mora lá em Curitiba. Então, fale um pouquinho quem é o Sérgio Lisboa, para as pessoas te conhecerem um pouco. Tudo bem. O Sérgio Lisboa pela bondade de Deus, algo além de uma matéria humilde, né? Quando recebeu, é a forma como eu consigo, mesmo na qualidade de cientista e estando em sala de aula, na qualidade de cientista, eu sempre denuncio que o lugar da sala de aula é o lugar da ciência, mas que se me fosse permitido, numa das outras formas de conhecer o mundo, que é a religião, eu pudesse denunciar a minha gratidão e a minha crença cega de que esses cargos, esses lugares, esses talentos, esses dons
não são meus, mas estão por enquanto em mim e se renovam todos os dias. Então, toda entrada de uma live com a doutora Elizabeth Patrícia é uma mudança do comportamento, é um tremor, é um embargo, porque, Exagero! porque todo o trabalho que foi feito nesses 25 anos me dedicando à saúde mental, né? Minha primeira formação, eu sou psicólogo por graduação e por exercício, clínica que eu opero usando a psicanálise como ferramenta, mas sempre um interlocutor das questões que vão seguindo numa realidade. E talvez a proposta de conversar hoje sobre como que eu me relaciono com o outro, ou qual é o nível da minha tolerância na relação com o outro, ou há quantos andam as nossas relações interpessoais, fazem nessa trajetória de 25 anos de estudo da saúde mental, né, e do exercício clínico da psicanálise, e depois na minha formação na medicina tradicional chinesa, onde sigo como formador, né, recebi dos donos, dos diretores gerais do INSIS-IMAN, a honra de ser assentado na cadeira da diretoria acadêmica dessa instituição. Me vem do céu e aqui deles, que confiam nesses anos todos que eu estou aqui, nessa condução, né? nessa formação. E a sala de aula sempre foi um locus de produção, né? De interlocução, onde eu tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho, de fazer interlocução com o seu texto, né? Por isso hoje a gente se reúne aqui mais uma vez. E nessa trajetória, eu tive a oportunidade de, além de ser professor né, universitário em outras instituições, de escrever num jornal. Eu era responsável pela coluna da saúde, num jornal chamado Momento Novo. Esse jornal era um jornal de tiragem da FUMARC, né, tá ligado à Pontifícia Universidade Católica. E aí, quando a gente comentou sobre a possibilidade de falar sobre os relacionamentos, me surgiu um texto que eu publiquei em 2009, que eu tomei a liberdade de imprimir, e que eu não sei, você que vai me dar permissão se eu faço uma leitura de alguns extratos, assim, de uns esquetes, que eu acho que podem provocar a nossa live de hoje. Claro, lógico que tem toda autorização e apoio. Claro, você nem tem que comentar isso, Sérgio. Claro que não. Podemos conduzir essa conversa de acordo com como você achar melhor. Você é meu convidado hoje. O convidado, né, faz às vezes. Que delícia! Esse texto é um texto que nasceu em 2009 de minha observação na qualidade de clínico, mas também de personagem social. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Esse texto, essa coluna sua é aquela que a gente conversou no nosso encontro lá daquele das almas, da Do Noções psicologia, da Básicas. medicina, sim, da Sim. medicina chinesa. Durante 3 anos eu assinei a última página do jornal na qualidade de especialista em clínica e saúde mental. Essa coluna se chamava Cuidando da Saúde, esse jornal se chama Momento Novo, ele foi extinto, e é um jornal de tiragem da FUMARC, que é a fundação da PUC, da PUC, né? Do Dom João Rezende Costa. Então, FUMARC, acho que vem aí dessa relação com Dom João. Sim. E no mês de junho, então todo mês eu era convidado, assinava a coluna, mas eu era convidado a tratar de algum tema que chegasse para a administração do jornal uma carta ou um e-mail sugerindo um tema ou pedindo resposta sobre o tema da tiragem do mês anterior. No mês de junho de 2009, a gente não recebeu nenhuma carta, nenhum e-mail, nenhuma sugestão.
como eu já andava muito atento às nossas crianças de 10, 11, 12 anos, que nessa época trocavam anéis de compromisso, então era comum nessa época, 2008, 2009, que a gente visse crianças de 10, 11, 12, com um anelzinho de compromisso no dedo. Então eles tinham uma namorada e um namorado. E eu fiquei muito incomodado com aquilo, né? Na qualidade de estudioso da saúde mental, levando em consideração a importância dos estágios desenvolvimentais. E aí, eu fiquei muito tentado a escrever sobre o que é namorar. Então, o texto daquele mês se chamou Namorar o que é. E aí, eu dividi esses textos em subitens e fiquei muito interessado em saber o que significava namorar. Então, eu peguei um dicionário na casa dos meus pais de 1968. E lá, o verbo transitivo direto significava procurar inspirar amor, galantear, inspirar amor, seduzir, atrair, olhar com insistência, deixar-se tomar de amores. Então, eu digo lá nesse texto que a história, convencionada socialmente, ela que dá o tom das coisas. Então, foi ela que organizou essa ideia dos namoros, dos rapazes como referência dos galãs de cinema, que galanteavam, possivelmente daí vem o substantivo, né? Galã. O galã. E aí eu virei a página e no mesmo dicionário eu procurei o significado de ficar. E aí eu fiquei muito impressionado com o significado da gramática. Permanecer em certo estado de espírito, ou seja, manter o estado. Ficar triste, alegre, zangado, ser conservado em segredo, ajustar-se bem ou mal, quadrar, convir, pernoitar, continuar como estava ou era, ser adiado, ficar para o dia seguinte. E aí, nesse pedaço, eu nadei de braçada, né? Nossa, eu tô imaginando Porque, um monte de coisa. porque pernoitar foi uma coisa fantástica. E o Manter o segredo? estado que era ou estava. Então, eu usei ali tudo aquilo que a gente estava tendo naquele momento como pano de fundo. Mas o pedaço que me interessa para a gente falar das relações, e não só das relações interpessoais, foi uma coisa que eu quero ler na íntegra. Anéis de compromissos e cartões de crédito. Nesse percurso evolutivo ou de perda de sentido, no qual assistimos à queda discreta do ficar, encontramos nossos adolescentes e jovens trocando entre si anéis de compromissos que prometem compromisso numa seriedade que a princípio parece-nos saudável, mas que enrola esses mesmos adolescentes e jovens em jornais para amadurecerem à força. Enquanto isso, assistimos uma outra facção de adolescentes e jovens que lutam em festas embaladas ao som de Vai Popozuda, dentre tantas outras virtuosidades musicais, para que o ficar não seja extinto. Mas muitos de nós, que não somos adolescentes e nem tão jovens, participamos de um outro momento no estabelecimento de nossas relações. Isso porque, numa era na qual o cartão de crédito nos possibilita quase o impossível, não queremos deixar o conforto dos nossos quartos, equipados com home theaters, frigobares, ar-condicionados e computadores ultrapotentes para suportar a dificuldade, a insegurança e a limitação do outro. Nessa era do conforto, não há mais calo no pé para o sapato apertar. Nessa era do conforto, não há falta, consequentemente, não há busca. Nessa era do conforto, comida, remédios, sexo e saúde nos chegam até a porta. Para que o outro?
Para que a família? Para que a praça? Para que festa? Para que o encontro? Para deixar-nos mais felizes, mais humanos, mais participantes, ou seria para fazer-nos felizes, humanos e participantes? Para reparar a dor de ter tudo, mas de sentir-se nada. Porque essa é a principal queixa que nos é apresentada em consultório, que faz com que, imersos em tantos objetos, os sujeitos se sintam mais um. E aí, diante dessa provocação, quando eu fui convidado a falar sobre esse texto, eu me lembrei da história dos meus pais. Então, a partir desse momento, desde o início da nossa live, eu peço das pessoas que estão conosco a paciência de me ouvir, no sentido de ouçamos até o final, porque falar desse tema é muito incomodativo, né? Quando a gente ouve de um professor de pós-graduação que ele tem o poder, que ele está investido enquanto professor da autoridade de determinar quem entra e quem sai, quando um professor que nós pagamos numa pós-graduação de uma escola particular, a escola que eu pago, fala para mim, apesar de você não pagar, você não é autoridade, aqui sou eu quem mando. Hoje ouvir de qualquer pessoa que alguém manda em nós é extremamente desconfortável, como não foi outrora. Então, o que me surge? Me surge que isso está diretamente relacionado ao conceito que se constituiu a partir do nosso direito a tudo. Então, quando nós temos uma invenção do crédito, onde o crédito nos diz que podemos tudo, ou quase tudo, passamos a ter direito a tudo. E, portanto, passamos a não precisar do outro para nada. Portanto, o carinho de me ouvir até o final, porque isso é muito provocador. Mas a proposta não é que eu precise do outro para estar inteiro, porque isso anda na contramão do que aposta todo o meu trabalho da psicanálise. Mas é perceber que nós somos seres sociais que dependemos de andar em bando para que no frio gélido do deserto à noite eu não morra de frio ou eu não seja atacado por um chacal caso eu seja errante. Então, o outro é o lugar que nos olhos eu me enxergo. O olhar do outro, uma fala que eu sempre abri as aulas nesses não sei quantos anos aqui na escola, de a grande maioria de nós é gestado 9 meses no útero materno, mas o resto da vida a gente é gestado no olhar do outro. O olhar do outro é o crivo da realidade que aponta para mim se isso que é inato e que eu desejo a todo preço não vai violentar o processo civilizatório. Processo civilizatório que é fundamental para que eu exista. Porque, voltemos à metáfora do deserto. Em bando, o chacal não vai nos atacar. Em bando, embolados que estivermos, nós não vamos congelar no frio. Então, a provocação, Elizabeth, vem do fato de me lembrar, quando eu fui convidado para falar desse texto, do casamento dos meus pais. Meus pais se casaram, ambos tinham um salário muito próximo, um salário muito ruim, inclusive, de tal maneira que muita coisa na casa deles foi ganhada. Um que deu um sofá, o outro que deu uma geladeira, algumas inclusive usadas. E no frigir dos ovos, eles não ganharam estante. Então, o que foi que eles fizeram?
Está falhando a fala. Não, para mim não tá, não. Deve ser a internet dela. Para mim tá normal. Mas Ah, se mais alguém tiver, para mim tá normal. E olha que minha internet nem é tão boa. Deve ser a vamos internet dela. finalizando aí. A Solenise mora em São Paulo, tá nos prestigiando. Que Minha honra, paciente obrigado. queridíssima. Terminando essa live, eu vou atendê-la online, né? Com esse olhar que você está falando aí, né? Que a gente tanto gosta, o olhar que a gente troca, né? Que felizmente as chamadas de vídeo têm nos proporcionado isso, né? Felizmente, porque já que não podemos nos abraçar, né? No dia do abraço, como estão dizendo por aí, pelo menos podemos nos olhar como nós estamos fazendo agora, né? Como você mesmo está dizendo. Que ótimo. Que bom que a gente tem esse recurso, né? Bom, então, o que que eles fizeram lá com a história da estante deles? O papai e a mamãe foram até um lugar, compraram tijolos e peças de madeira, e ele trabalhou aquilo, lixou, envernizou, e aí eles fizeram uma estante que nas laterais punham tijolos empilhados Ah, e aquilo ganhou uma beleza rústica e um ajeito. Mas metaforicamente o que eu proponho é, eles ganhavam mal e sozinhos eles não se manteriam. O fato de não serem capazes de sozinhos não se subsistirem faziam com que qualquer atrito, o que é próprio, já que somos tão diversos, não eram tomados pela frente. Ou seja, enquanto eu não posso sair dessa casa, porque eu não posso voltar para a casa dos meus pais, depois desse desentendimento, eu tive a oportunidade de ver esse homem que, apesar de ter se desentendido comigo, zelou pela minha segurança quando conferiu as portas, zelou pela beleza que eu cultivo quando molhou as minhas plantas, brincou de jeito carinhoso com o cachorro que estava ali e zelou por ele. E eu fui tendo a oportunidade, na obrigação de ficar, porque juntos nos subsistíamos, a possibilidade de conhecer todas as coisas desse sujeito. E talvez por isso eu não defendo relações nas quais estamos infelizes, mas eu defendo um tempo de maturação aonde eu consiga ter a certeza de que se esgotaram todas as chances de eu deitar olhar sobre as qualidades desse outro. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o cartão de crédito, que também aqui é uma metáfora, fez com que nós não precisemos de nada do outro. Nós não dependemos de ninguém para subsistirmos. Somos os autores de nós mesmos. Somos os nossos mantenedores. E aí, um comportamento que não levou em consideração, isso não justifica, mas atenua um dia muito tenso, onde eu, da forma como me posicionei na chegada em casa, também não fui tão delicado para esse outro que já está minado num dia denso. Eu tomei aquela reação como: este sujeito é agressivo, esse sujeito não me respeita, então é melhor a gente parar por aqui. E aí eu estou tomando para provocar as relações afetivo-sexuais, mas isso também se dá nas relações amistosas, nas relações de trabalho, onde ser sabedor de um direito me respalda de tal maneira que o outro não caiba. Ser sabedor de um direito coloca entre mim e o outro um anteparo. Olhar no olho do outro enquanto ele diz não é sinônimo de prestar atenção no que ele diz, mas é sinônimo de, enquanto eu digo para ele, porque olho, estou dando atenção, estou programando a contrarrazão. Então, quando eu proponho aos meus alunos
esvaziarem-se completamente de si para que o outro, seu paciente todo caiba, acaba por também oferecer um exercício para a vida. Sim, Porque para eu ouvir o meu irmão, para eu ouvir a minha mãe, para eu ouvir o meu amigo, para eu ouvir a minha sócia, eu não posso ouvir fritando peixe de olho no gato. Ou seja, eu firmo os meus olhos dizendo estou atento, mas na verdade eu não estou atento, porque a minha atenção está voltada para a contra-razão, para o contra-ataque. Então, o tempo da maturação é o tempo do processo digestório. O texto precisa cair, encontrar lugar. Eu melhorei muito a minha forma de me relacionar com o mundo quando eu desejei jogar vôlei e eu não tinha estatura, continuo não tendo. Sou desse tamanho, micro. E aí, como bom filho único, é uma metáfora também, é uma brincadeira, eu falei, ah é? Se eu não posso jogar, eu vou ser a pessoa mais importante do jogo. Fiz um curso de arbitragem e passei a apitar jogo. Quando eu fiz isso, a vida me deu a oportunidade de ver um mundo de cima. Então, de dentro daquela gaiola, eu pude ver como que a bola saiu do campo de um e caiu no campo adversário do outro. Isso me faz lembrar um texto do Rubem Alves, num livro intitulado O Retorno Eterno, onde uma das crônicas se chama Tênis versus Frescobol. Lá ele fala que as relações, e aí ele fala das relações afetivo-sexuais, mas eu acho que a gente pode transpor para as quaisquer relações, é como jogar frescobol, que é o jogo onde, de um lado e do outro, os jogadores fazem de tudo para que aquela bola jamais caia. Para que ela continue sempre em jogo, diferente do vôlei, que o objetivo é não oferecer uma bola em que o outro possa receber. Né? Ou o tênis, porque a crônica fala do tênis. Então eu comecei a falar dessa coisa do esporte porque eu me lembrei que ver de cima como árbitro de voleibol me deu a condição de interpretar as relações, onde, para dar atenção à partida da bola que vem do outro, eu preciso ver de cima e não de olhar para olhar. Porque se eu me dedicar a escutar o outro olhando no mesmo nível, a razão que me toma de assalto é a resposta, é o golpe que eu vou desferir. E quando eu tenho muitos direitos e quando eu tenho muito crédito e quando eu acredito que eu sou igual ao outro, eu não abro espaço para ver de cima. Eu vejo do meu lugar, não me desloco desse lugar e respondo desse lugar onde a razão a mim me parece vista em 180 graus, mas não é. Ou melhor, em 360, que é possível que eu dê a volta, né? Então eu acho que a pegada de como eu tenho tolerado o outro passa exatamente na minha leitura e na minha experiência diária de clínica, nesta coisa de que agora nós somos iguais. E que se somos iguais, eu não tenho o tempo da digestão do que me diz o outro. Não sei o que você pensa disso. bom, eu vou te perguntar então. Eu vou comentar e vou te fazer uma pergunta. Aproveitar você como convidado aqui, né, tão ilustre. Já falei para todos, quem entrou depois vale a pena voltar ao início, né? E assistir depois, eu pretendo deixar gravado, mas eu tenho observado, né? Lógico, a gente, nos meios que a gente convive, né? Mas muito no meu consultório também, queixas relacionadas aos relacionamentos, adoecimentos, né? Muitos adoecimentos. Então, trabalhar com mulheres hoje, para mim,
me faz ter esse lado, né, de entender como que a mulher buscou e trouxe, né, na minha formação de gineterapia, eu entendi historicamente como que isso foi se evoluindo, a necessidade da mulher de assumir o lado masculino, de se apresentar no seu lado masculino e de se equiparar, né, de estar no igual. A necessidade de prover a casa, a necessidade de se colocar, de exigir o respeito, né? E isso trouxe um desequilíbrio muito grande da mulher, na mulher, né? Com vários adoecimentos, que é o que hoje a gente busca tratar, retomando esse equilíbrio aí. Então, vou pegar um exemplo, né? Que eu recebi essa semana, até uma paciente, uma mulher, mas ela foi para tratamento odontológico, e ela estava comentando sobre o atual relacionamento dela, né? Eu estou falando muito da mulher porque não é muito comum o homem me procurar para esse tipo de assunto, apesar de que eu tenho pacientes homens também, né? Mas a maioria sempre é mulher. Então a minha pergunta vai em cima disso, mas eu vou terminar de dar o exemplo. Essa mulher, essa paciente que estava lá para um tratamento odontológico, né? Procurou a dentista, a médica orofacial, no caso, que estávamos tratando do todo, né? Então não tem como separar. Veio me falar da história dela do atual relacionamento, que ela nem sabe mais se é um relacionamento, que tipo de relacionamento é. De tantas coisas, assim, de tantos conflitos, de tantas coisas mal explicadas, né? Porque ela é um namorado que ela a procurou tem uns 2 meses, né? Mais ou menos, 3 meses, mais ou menos, recente, e propôs um namoro sério. Um homem chegou para uma mulher e falou: olha, eu quero te fazer um pedido sério, né? E uma coisa assim surpreendente até nos dias atuais, uma coisa que a gente vê, né? Que como você estava falando aí, que você é a favor de entender as diferenças e estar ali, né? E vão falar e tentar. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente não vê mais as pessoas nesse vamos entender o que está acontecendo. Hoje é isso que você falou. Qualquer coisinha, isso não serve para mim, né? E o ficar, o namorar, vai se transformando em uma coisa muito rápida. Enfim, então o chegar, o pedido em namoro oficial e o início do namoro oficial já mostra uma relação diferente do que a gente vê atualmente, né? Então, você quer namorar comigo? Aquela coisa que, mas como assim? Não tem mais isso, né? Então, o início desse namoro já foi marcado por uma coisa tradicional. E o namoro foi acontecendo e algumas insatisfações foram vindo, né? Da parte dela, lógico, que eu estava vendo, né? Eu estava ouvindo a versão dela, não sei a versão dele. E ela, um certo dia, com vamos falar assim, uma insatisfação maior em relação a esse não cuidar, a esse não olhar, a essa falta de atenção, né? Ela se propôs a queixa mais enérgica, né? Mas que namoro é esse? Que namoro é esse que não tem isso, não tem aquilo, e sentindo muito a falta disso. E naquele momento, lógico, algumas coisas foram se acumulando durante o período do namoro, né? Então houve uma certa explosão ali, né? Uma forma de falar diferente, uma forma mais incisiva, mas como assim, né? Depois de algumas promessas, de algumas coisas que estavam contradizendo aquela postura inicial e aquelas promessas iniciais, né? Porque houve um protocolo de promessas dentro desse relacionamento. Então, depois dessa conversa, dessa cobrança, entre aspas, né, mais incisiva, ele se assustou muito, falou: mas que comportamento é esse? Você está histérica, você está num comportamento infantil. E conversar, e ele: eu tenho que refletir sobre essa história. Eu não sei se é isso que eu quero para mim, porque eu não imaginava isso de você.
Eu não imaginava, agora eu estou vendo o seu outro lado. E que bom que isso aconteceu agora, porque nesse momento eu estou podendo ver, porque imagine se isso tivesse vindo a acontecer quando a gente já tivesse com mais tempo de namoro, enfim, enfim, enfim. E ele se afastou e falou, eu tenho que refletir sobre isso. E ele foi embora e ela também pensou, eu tenho que refletir mesmo se eu quero um homem desse, que se assusta tanto que joga todas as cartas num momento de uma reação mais exacerbada por causa de uma série de fatos que vinham acontecendo. Sim. Né? Então, finalizando a conversa bem resumida, eu te pergunto, isso existe o masculino, o gênero, né? O gênero masculino ou o gênero feminino, existe isso com mais frequência no gênero masculino? Isso é um fato ou não? Ou isso é igual, tanto faz o gênero, né? Porque eu tô falando de gênero porque hoje a gente abre esse masculino e feminino aí, né? Eu atendo também casais homossexuais e tenho contato com eles. E estou pegando um fato, resumido aqui, para a gente continuar nessa discussão que você está trazendo. Concordo perfeitamente, é o que eu vejo hoje, é o que eu compartilho hoje nos meus atendimentos e também nas minhas relações, mas agora eu tenho tido essa visão, não sei se é porque eu estou trabalhando mais com mulheres, mas essa posição, né? Essa dificuldade, não sei como que eu posso chamar isso, isso está mais presente no masculino? Isso é mais fácil de acontecer no masculino ou tanto faz isso? Pois dá um cadinho de trabalho responder, e eu não sei se respondo. Eu respondo de um lugar, do lugar da psicanálise, que é o lugar que é a lente pela qual eu vejo o mundo, né? No nosso primeiro encontro, eu disse, eu sou psicanalista desde o ventre materno. Sim. Então, é a lente que norteia a minha visão. A primeira coisa que a gente precisa considerar é todas as coisas que demarcam a constituição da personalidade, e aí entendemos gênero, masculino e feminino, tem a ver com o tempo da sustentação de um conceito. Então, novos sintomas psicológicos vão surgindo em resposta às modificações conceituais. Conceitos que a gente sustentou no século XVIII foram refutados e, a partir daí, adoecimento para aqueles que jovens não concordavam com aquilo e fizeram um movimento de mudança, mas o sofrimento daqueles que viram uma estrutura ruir, que foram estruturas que o sustentaram nas suas constituições. Então, trocando em miúdos, o adoecimento psíquico obedece à mutação conceitual. À medida em que eu mudo um conceito social, surgem novos sintomas. Mas nós, brasileiros, e estamos falando de um casal no Brasil, Sim. ainda no vivemos... momento de confinamento, né? Que é um momento, inclusive, que tem esse além, né? Esse a mais, vamos colocar Nós assim. ainda vivemos sob os auspícios, sob a égide de uma cultura judaico-cristã. Então, nós temos 520 anos de existência e fomos constituídos por força de um código cultural trazido pelo campo religioso, onde criou-se o mando patriarcal e, consequentemente, isso que já está tão difundido quanto a constituição da história patriarcal, né? Ou da forma de administrar o mundo de jeito onde o pai é a referência. Mas o que eu tenho assistido hoje, Elizabeth? Isso, sem sombra de dúvidas, me parece. Falando da constituição da estrutura de personalidade da neurose, então, onde se escuta neurose, se escuta normalidade.
Então, Sim. nós temos por essa teoria, por favor, ouçam, por essa teoria, nós vamos ser constituídos numa dessas três estruturas. A estrutura que é entendida como a mais comum, portanto, comum acaba impactando o entendimento do que é normal, é a neurose. A grande maioria dos homens está subestruturado na neurose obsessiva. Sim. Isso quando se dá, tem, no caso do homem, a dualidade pulsional, ou a divisão de a esta eu amo e a esta eu desejo. Então, aquela a quem eu amo, aquela a quem eu vou devotar os meus dias, é aquela com a qual eu vou tratar com rigor, com protocolos, com convites formais, com apresentações sociais, mas a manutenção desse dia, ou não é para essa mulher que eu direciono o meu desejo, é para ela que eu direciono o meu amor. Hum. Não estou Uhum. dizendo com isso que os homens traem. Uhum. E não estou dizendo com isso que os homens têm duas mulheres. Eu estou dizendo que tem uma que ele dedica o protocolo, a lisura, o tato, o jeito e uma fantasia de realização de coisas que, por protocolo, por norma, por respeito a essa senhora, ele não vive com ela. Então, isso ainda existe, mas o que mais me chama a atenção, como toda virada de século, a gente não está numa virada de século, e por isso me chama tanta atenção assim, porque hoje nós temos uma sociedade onde a virilidade está mudando de lugar. Então eu vejo educações de filhos onde os filhos não têm mais um pai e uma mãe, eles têm duas mães. Eu brinco muito na criação da minha filha com a minha parceira nesse trabalho, mãe da minha filha, de que criar filho é igual jogar buraco. Um tem que esvaziar a mão para pegar o morto e o outro tem que pegar o lixo para ter descarte. A mãe, pelo útero, pela cavidade, pelo afago, pelo aconchego, independente de qual ação cometeu aquele filho, acolhe no momento da dor, do medo, porque cometendo o erro de matar alguém, isso não destitui dele o afeto se ele razoabiliza, pô, que merda que eu fiz. Então é para os braços da mãe que ele corre. Agora o pai, com o mesmo volume de amor, é aquele que abre a porta, mostra o mundo, diz, você tem que ir. E esse casal faz junto. Isso me faz lembrar o filme do Náufrago com o Tom Hanks, Uhum. onde se Sim. houvesse ali uma companheira ou um companheiro, ele não teria que manter o fogo aceso e sair para pescar, porque todas as vezes em que ele saiu para pescar, o fogo se apagou. E reacender o fogo dá um trabalho danado. Então, quando as mulheres lutam pela igualdade, a palavra certa é equidade, porque nós não Sim. somos iguais. Não, O de volume de jeito nenhum. sangue que eu tenho no meu corpo não é o mesmo volume de sangue que você tem. A constituição anatomomorfológica que eu tenho, feito para correr na rua, por isso eu tenho mais sangue, por isso eu é que saio da caverna para caçar o mamute, não faço nada mais importante do que você que, quando eu cheguei com esse mamute, estava com o fogo mantido. Porque se eu tivesse de fazer esse fogo surgir, eu perderia essa caça, porque ela apodreceria.
Isso é equidade. Então, quando nós nos tornamos completamente dóceis na educação dos nossos filhos, nós preparamos filhos sem imunidade social. Os nossos filhos são impecáveis. Os filhos nascidos dos anos de 2005 para cá são crianças impecáveis. Falam com uma capacidade articulatória, dominam um cabedal, versam sobre temas sociais informatizados com uma habilidade notada e são lindos. E o pai e a mãe adulam, acolhem, aconchegam, afagam. E quando o colega da sala fala, oh, você é feio demais, isso é a morte. E como a gente está cheio de direito, a gente que pai e mãe agora são mães, vamos juntos o casal. Exigir que a escola tome uma posição. Ora, mas o nosso filho, é ele quem precisa se posicionar diante desse olhar malogrado do outro. Então, responder a sua pergunta no passado conceitual e ainda num presente, herdamos dessa cultura judaico-cristã essa demarcação de que o homem orna o lar, adorna o lar com uma santa. E com ela, ele socialmente expõe a minha esposa, a mãe dos meus filhos, a mulher da minha vida. Então, possivelmente, quando essa sua paciente se rebela e fala, aqui, mas e aí? Como é que é, né? Eu não quero protocolo, eu não quero título, eu quero presença, eu quero corpo, eu quero cheiro, eu quero tato, eu quero visceralidade. E ele fala, eu preciso meditar sobre isso que você está me dizendo, porque não era a imagem que eu tinha de você. Claro, é desta constituição personal ter dois objetos. E esse, na construção imaginária, ele reservou para ser a santa. A sem mácula, a que não tem defeito. Esqueceu, porque isso não está na conta da neurose obsessiva, da organicidade dessa mulher. E para concluir a minha preocupação com as relações atuais, sobretudo na criação dos nossos filhos, é da formação de filhos não imunizados socialmente, que ouvem das duas mães que tem em casa, apesar de uma mãe dessa ser do gênero masculino, que eles são lindos, então não tem defeito. E aí quando vai e tem defeito, porque tem todas as coisas produzidas por nós, tem defeitos. A dor de não aceitar, porque foi treinado em casa a só ouvir que é perfeito. E o volume de agressividade que eu tenho visto nas escolas, eu sou pai de uma filha, no momento aí da escola fundamental, eu fico vendo meninas, eu fico vendo de novo Grécia e Roma. Os pátios estão separando-se, não por um movimento da escola que pede uma relação heterogênea, mas um afastamento natural dos grupos que vão se homogeneizando. Então as meninas estão voltando de novo para o pátio das meninas e os meninos para o pátio dos meninos. Com a diferença de que, na minha formação, quando a gente falava que amava um amigo, a gente falava, você é um safado, você é um sem vergonha. E hoje não. Hoje os meninos, e eu acho isso um ganho, são amorosos. E aí eles são amorosos consigo. E aí, quando eles tomam um bicudo de uma menina, porque isso acontece hoje com muita frequência, eu já ouvi, inclusive na escola da minha própria filha, e noutras também,
Pais que vão à escola para reclamar que uma menina mordeu o filho, ou que chutou o filho. E de alguma maneira está todo mundo procurando conceito para sustentar essas reações atuais. Então isso tem mudado, sabe, Elizabeth? Nós teremos casais feito por pessoas, feito por pares, com mais verniz, mas com menos imunidade social. Então, me parece que o nível de tolerância, exatamente porque somos agora automantenedores, de olha, tentei uma vez, ela gritou comigo, tentei a segunda, ela me apontou o dedo. Bom, então, melhor que eu fique aqui. E à margem, que é o que me chama a atenção, se eu pudesse desenhar isso, eu teria no centro, no miolo, esses casais onde nós temos pais hoje mais dóceis, menos viris, mais adornativos, mas na margem nós temos homens, de novo, primitivos. Que a mulher, o cachorro, o homem, o homossexual são exatamente a mesma coisa. E que ele aponta com a arma e que ele diz para ela que ele tem outra e ela briga com a outra. Então, é endossado de novo o comportamento do macho na margem, como esse que as mães, as senhoras de 90 anos disseram para suas filhas, quando nessas relações das suas filhas os seus maridos traíram, a seguinte frase: minha filha, isso é coisa do homem, isso é da natureza do homem, deixe-os para lá. O importante é que ele não deixa faltar nada para você nem para os seus filhos. Olha, isso é um absurdo. Essa história está voltando a existir na margem. Exatamente isso que eu tenho visto, Sérgio. Por isso eu trouxe essa história. Como que numa época tão atual, né, de tantas pessoas que se dizem tão evoluídas, se consideram muito evoluídas, estão com esse comportamento. Casais homossexuais, mulheres com comportamento, né, masculino primitivíssimo. Mas o que me preocupa mais ainda ela espera que ele seja doce. E ele hoje é. Ele lava, ele passa, ele cozinha, ele leva os filhos na escola, ele participa das reuniões, ele olha para a casa. E aí a virilidade que ela precisa não se acha nele. E aí ela sobe o morro. E lá ele acha esse, quase como se ele tivesse ficado séculos guardado dentro da caverna. O mesmo homem primitivo que trata a ela, a uma criança, a um cachorro, a um homossexual, como carne. E aí ele diz para ela claramente que ele tem a mulher que ele quiser e que ela calha a boca. E ela vai brigar com as outras. Esse é o absurdo. O verniz que ela traz subindo do centro para o morro, gente, pelo amor de Deus, isso é uma metáfora, tá? Isso é metafórico. Né? Eu não tô aqui Vamos esclarecer, né? Eu não estou fazendo aqui apologia à segregação social. Eu estou dizendo que, lamentavelmente, lugares onde existe muito verniz cultural, o que é orgânico vai desaparecendo. O que é visceral vai desaparecendo. Porque a virilidade ela é visceral. Né? Ela só pede emprestado um movimento do corpo, mas ela coloca uma marca da firmeza na personalidade. E os homens envernizados são menos viris. E os que têm pouquíssimo verniz
são primitivos. Então, são eles que domam essa mulher que quis um homem doce, mas que, lamentavelmente, em contrapartida, recebe uma não virilidade. E uma não virilidade personal. E aí ela encontra um cafajeste nessa trajetória. E aí sofre todas as agruras que a gente já Aí, assistiu, eis a né? questão, né? Tantas coisas, tantos problemas estão decorrendo disso, né? Muitas coisas, muitos problemas de relacionamento. Então, agora eu acho que cabe a nós, né? A nós dois que estamos aqui, né? De frente nessa conversa, a comentar o que fazer, né? A comentar e trazer alguma dica. Mas nós vamos ter que encerrar e começar de novo, porque o tempo do Instagram vai nos tirar do ar. Então, eu vou Vamos sim. sair dessa live e vou retomar, vou abrir de novo antes que o tempo se encerre, para a gente iniciar essa parte. Então, como que eu faço? E aí, o que, né? O que as pessoas devem fazer? E convido Sim, a todos que estão nos assistindo aí e a todos que vão assistir depois que assistam a segunda parte para a gente dar um desfecho bem legal para essa conversa, tá certo? Eu vou muito bem. encerrar Vamos aqui lá. então e vou entrar de novo, tá bom? Tá joia.